Eu vou voltar para a questão anterior, como estava falando, antes de mais nada, prazer falar contigo, Abraham. Tu teve uma frase muito forte nos últimos tempos, dizendo que o Bolsonaro começou a andar com porcos, né? E aí eu te pergunto, tu andava com ele há bem pouco tempo atrás, quando saiu do governo, abraçou, presidente, confio no senhor. Essa tua andança com o presidente foi um oportunismo? O que foi, já que ele está andando com porcos aí? Se ele não mudou tanto assim, ou ele mudou tanto? Qual é a tua visão para explicar isso aí, Abraham? Mudou muito. Quando eu apertei a mão dele em 2017, começo de 17, e não tinha ninguém ao lado dele, não tinha um cara do Centrão. Ele falava justamente, a gente vai enfrentar o Centrão. Ele falava abertamente, ele apertou a minha mão, falou ainda, dou minha palavra de honra militar, que eu posso perder o mandato, mas não vai ser por corrupção e eu não vou me acovardar, eu não vou negociar com esse pessoal, a gente está indo lá para mudar o sistema. Água e óleo não se misturam, eu nunca andei com o Centrão na minha vida, não tem uma passagem, não tem uma mácula. Eu nunca trabalhei para um corrupto, eu nunca trabalhei para uma empresa envolvida em corrupção. Eles revistaram a minha vida inteira, não encontraram... Eles verificaram todos os carros que eu comprei e vendi ao longo da minha vida. Descobriram até que eu tinha um carrinho de corrida que eu tinha vendido para uma pessoa. Não tem uma transação que eu tenha feito errada, não tem um negócio na iniciativa privada que tenha dado prejuízo, que tenha destruído o valor, que não tem nada. Eu encontrei um presidente, um candidato, deputado, que estava falando, a gente vai fazer a coisa certa, a gente vai enfrentar, não vai ter corrupção. E eu vi um comportamento que estava em linha com isso. Lá pelas tantas, o presidente começou a se deslumbrar. Quando o Centrão entra no governo, na mesma semana que entra o Fábio Faria, que foi o primeiro ministro do Centrão a entrar no governo, eu saí. Quando o presidente fala, você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão, eu falei, presidente, pelo amor de Deus, isso daí vai terminar muito ruim, presidente, não faça isso. E ele toma a decisão, hoje eu acho que é para salvar a família dele, foi para se preservar, não foi pelo país, foi para se preservar. E ele acabou hoje, está cercado de gente que eu considero desprezível. Eu considero abjeto o Valdemar da Costa Neto. Eu considero abjeto, desprezível o Fábio Faria. Eu considero uma pessoa repugnante os Arruda, tanto a Flávia Arruda quanto o próprio Arruda. Eu não teria eles dentro da minha casa, eu não teria eles trabalhando numa empresa minha, ao meu lado, eu não colocaria o meu nome num contrato junto com um deles. E o presidente Bolsonaro hoje está cercado com o que tem de pior na política. Pior, não sei se é o pior, porque tem coisa muito ruim na política hoje no Brasil. O Brasil já é um narco-país, o Brasil já tem características de um país dominado por máfias e um narco-estado, onde o dono do narcotráfico, do crime organizado, não está mais numa boca de fumo, não é mais o Fernandinho Beiramar. Os reais donos do crime organizado no Brasil estão no topo das instituições. Não dá para ter esse grau de corrupção e de crime organizado e de tráfico sem participação de empresários, de contadores, de financistas e de políticos, de eventualmente juízes e outras pessoas assim. Boa. Então assim, o presidente Bolsonaro, ele se tornou, para preservar a família dele, ele se transformou parte do sistema. Eu estava acompanhando aqui a entrevista, desculpa, eu sei que eu tenho que passar a palavra, mas ele se transformou no novo Alckmin. Durante muito tempo, o Alckmin quem era? Era a direita permitida, o famoso teatro das tesouras. O PSDB se apresentava como o limpinho cheiroso de direita. E vinha o PT, que era aquele show de horror. Só que, na verdade, o PSDB tem, sim, suspeitas. Hoje ninguém mais é corrupto no Brasil. Mas o PSDB tem suspeitas de corrupção. O Alckmin tem um apelido, além de Chuchu, ele é o famoso merendeiro. Quem não conhece a história do merendeiro? O Alckmin, veja, assim como o PSDB, você tem as contas que a Suíça mandou do José Serra. Então, o presidente Bolsonaro, para minha surpresa, eu fui enganado, mas não foi a primeira vez que eu fui enganado na minha vida, eu já fui enganado várias vezes, e eu tenho certeza que eu vou continuar sendo enganado, porque eu acredito nas pessoas. A maior parte dos negócios, operações e coisas que eu faço dá certo, mas eu tenho algum grau de erro em algumas ações. Confiar no presidente Bolsonaro, eu considero hoje que foi um erro. Ele acabou, diante das tentações, diante das ameaças, veladas ou abertas, tem ameaças que são abertas contra os filhos dele. Diante de tudo isso, eu acho que a família Bolsonaro, com exceção do Carluxo, acabou se corrompendo. Hoje eles moram em casas melhores.
A fisionomia, até das mulheres deles, mudou. Ficaram deslumbrados com o poder. Essa é a minha avaliação. Eu tenho o direito de ter essa avaliação como cidadão pagador de imposto, sem uma mácula na minha vida. E quando falam, não, pô, vai trazer o Milton Ribeiro para dentro, eu ponho minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente errada. Quando a gente começa a cavar, cada enxadada dá uma minhoca. Puxou uma pena, vem galinha. Mas não é tão ruim quanto o PT. Não, tudo bem. Mas para ser tão ruim quanto o PT, veja, estamos falando do Lula, né? Uma pessoa que tem aí suspeita de bilhões. Não estamos falando de roubou 300 milhões aqui, 400 milhões ali. Estamos falando de suspeitas, né? Porque ele é descondenado, ele não foi inocentado, ele é descondenado, ele é um desenjaulado de bilhões, de dezenas de bilhões. Então, assim, infelizmente foi isso. O presidente Bolsonaro se desvirtuou, a família Bolsonaro se corrompeu, e hoje tem até episódios como esse. As casas de 2 filhos do presidente Bolsonaro têm semelhanças com a casa do Lulinha. É a mesma operação, as quantidades, tem o mesmo descasamento de fluxos. E eu entendo de fluxo, eu dava aula disso, eu tenho mestrado nisso, na FGV. Abraham, eu não tenho dúvidas que esse tema é um tema muito importante para ser debatido. Mas o alvo hoje é muito focado no governo paulista, que é a tua pretensão, né? E você tocou num tema muito importante, que é o crime organizado. Hoje, o primeiro comando da capital, ele não é mais um problema brasileiro, ele já aparece no cenário internacional como a 8ª maior organização criminosa, com um faturamento de 500 milhões de dólares anual. E aí eu pergunto ao senhor, caso eleito, a sua estratégia para combater o crime organizado, em especial o primeiro comando da capital, que tem as suas origens aqui no estado de São Paulo. Você falou muito bem, viu, William? Hoje o PCC é uma das maiores máfias do mundo, foi reconhecido na Europa e nos Estados Unidos como uma máfia internacional, tem presença na Europa e nos Estados Unidos, e não é só o PCC. Hoje, quando a gente pensa no crime organizado, tem que pensar do ponto de vista empresarial, porque não é mais uma boca de fumo. Hoje o Porto de Santos é o maior porto de passagem de cocaína do mundo. Se a gente conseguir limpar o Porto de Santos, diminui o consumo de cocaína no mundo. Quando você olha para o crime como uma indústria, aí trazendo a minha bagagem, formação acadêmica e profissional na prática, é uma linha de montagem. Numa linha de montagem, então pensa a Volkswagen, se você chega a matar 10%, então a polícia vai lá e mata o pessoal na boca de fogo, você mata 10% dos funcionários da Volkswagen, que é muito, em 2 meses foram recontratados e está operando normalmente. Mas se você consegue interromper as atividades do departamento jurídico da Volkswagen, ou do departamento contábil, ou a diretoria de pagamentos, você desestrutura toda a linha de montagem. Então, tratar o crime organizado como uma indústria, atacando a indústria deles. Você tem um departamento jurídico, o PCC é só um dos braços. Os donos do crime organizado não são os líderes do PCC. Os líderes famosos do PCC, eles são diretores operacionais. Os donos realmente da indústria do crime organizado estão bem mais em cima. E a partir do momento que o Por Mais Brasil 35 tiver os mandatos e a gente tiver imunidade parlamentar para falar as coisas, vocês vão ficar chocados com os nomes que a gente tem e com as relações que a gente já desenvolveu com as polícias da Europa e dos Estados Unidos. Lembrando que o meu irmão, ele ficou como diretor da Organização dos Estados Americanos de Segurança, combatendo o crime organizado durante 2 anos aqui nos Estados Unidos comigo. Bom, então a sua operação vai focar no Porto de Santos, é isso? Não, a gente vai tentar desmontar a operação financeira. A gente vai tentar interromper os departamentos jurídicos e, principalmente, obliterar os meios de pagamento. Porque a hora que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais claro. Eu acho que poucas pessoas sabem que no Brasil se rouba mais carros por ano, mais automóveis por ano, do que a Toyota produz no Brasil por ano. É uma indústria gigantesca. Você, para roubar tudo isso de veículos, o veículo tem que ser roubado, tem que ser transportado, tem que ser desmanchado ou chassi adulterado, e depois você ainda tem que vender isso. Tudo envolve
áreas de pagamento envolve departamentos jurídicos, que quando alguém é preso, rapidamente é solto, todo mundo sabe. Quando alguém do PCC ou alguém do crime organizado é preso, muitas vezes o bandido sai antes da delegacia, porque já tem advogado esperando, do que o próprio policial que o prendeu. Então, a hora que você cobra, se você bloquear o fluxo, se você conseguir congelar o dinheiro do crime organizado, isso tudo desmonta rapidamente. Você para a cadeia de produção. Como você faz isso? O Brasil assinou acordos de colaboração internacional com a Europa e com os Estados Unidos, que tem, na prática, efeito de lei e simplesmente poderia ser implementado imediatamente. E por que não é? Bom, aí você tem que falar com o chuchu, você tem que falar com o pessoal que anda de mão dada com gente errada. Quem anda de mão dada com gente errada não vai parar de fazer coisa errada. Aproveitando, o Tarcisão, essa semana, estava abraçado e falando que ia trabalhar junto com o prefeito de Embu das Artes, que é suspeito de ser do PCC, é suspeito apenas. E o irmão desse prefeito de Embu das Artes é suspeito também de ter passado pelo batismo do PCC. Para quem não sabe, o PCC é uma máfia já estruturada e tem uma cerimônia de batismo quando você entra no PCC. Então, das duas, uma, ou o Tarcísio simplesmente está levando a sério a frase onde ele diz que dinheiro não tem cheiro, ou ele está muito mal assessorado a ponto de não saber que o prefeito de Embu das Artes não é uma pessoa para estar fazendo discurso, dar apoio e prometer que ia trabalhar junto se ele for eleito governador. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Vou tentar fazer uma pergunta aqui que mescle essas duas questões. O Tarcísio está se colocando agora como candidato em São Paulo por conta dos seus feitos enquanto ministro, aí teve um grande respaldo e uma grande repercussão no Brasil. Então, minhas perguntas são duas, aí já também para entrar mais no tema de campanha. Uma delas é, quais são os seus grandes feitos dentro do MEC? Quais foram os grandes pontos, os grandes avanços que o Brasil teve enquanto o senhor foi ministro, para trazer para a nossa audiência aí, votante do estado de São Paulo? E também dei uma pergunta meio capciosa, eu acredito, aqui, mas o senhor é do Partido 35, que é o Partido da Mulher Brasileira. Por que o Partido da Mulher Brasileira não tem uma mulher representando as mulheres aí? E por que? Será que não tem ele questiona, né? Será que não é só uma vontade de chegar ao poder do senhor e aí se aliou num partido aí que não teria nenhuma conotação, vamos dizer assim, ideológica com a sua visão de mundo? Agradeço a pergunta, Conrado, mas tinha que ter sido um pouquinho mais para fazer a pergunta. A gente entrou no partido, o Laércio Ben, que é o presidente do partido no estado de São Paulo, a presidente nacional, ela topou fazer várias mudanças no partido, uma delas é trocar o nome, é Por Mais Brasil 35. O nome já foi trocado, Por Mais Brasil 35. E a razão da gente ter optado pelo Por Mais Brasil 35 não é Partido da Mulher Brasileira. Simplesmente porque é um partido que não tem, no estado de São Paulo, uma única pessoa suspeita de corrupção, e a gente teria um controle, uma condição de conduzir com total liberdade a qualquer ação no partido. Então não existe ninguém ligado a nada errado no Por Mais Brasil 35 em São Paulo. Nos foi oferecido outros estados para a gente fazer o mesmo trabalho, mas faltou braço, falta dinheiro, não tem dinheiro público, não tem fundão eleitoral, não tem sacanagem, e tem mulher também, mas eu não estou preocupado se homem ou mulher, para mim interessa se a pessoa que vai estar lá vai fazer a mágica ou não. Eu já tive equipes grandes na iniciativa privada, eu estou me lixando se é homem ou mulher, eu quero saber de resultado. Quando eu vou contratar uma pessoa, eu não quero saber a cor, eu não quero saber absolutamente nada. Eventualmente tem gente, se pegar a foto minha no gabinete, tinha um negro, tinha um japonês, tinha um judeu de quipá loiro, tinha um monte de cara misturado, mistura tudo, tinha de tudo lá, mas eu estou me lixando, eu não quero saber, tinha um monte de secretária, tinha um monte de diretora mulher, e eu troco por homem. A última preocupação minha é se a pessoa vai fazer xixi sentado ou não. Eu quero que a pessoa performe. E isso eu trago da iniciativa privada. Então, esse politicamente correto, que acabou até nisso, o governo Bolsonaro acabou se rendendo,
é mais uma das bandeiras que eu quero resgatar. Eu tenho um menino e 2 meninas aqui. Eu sou pai de um menino e 2 meninas. As minhas 2 meninas não valem menos do que nenhum homem. Eu só quero que elas tenham oportunidade. Se elas tiverem oportunidade, para mim tá bom. Elas sabem brigar, ensinei a elas a atirar, e se alguém quiser fazer assédio sexual para cima delas, eu acho que vai se dar muito mal. Agora, ser obrigado a cumprir cota é o oposto. Conservador, a gente lutou tanto justamente para não entrar nessa baboseira de cota, de não sei isso, não sei aquilo. E tem mais um detalhe, a gente conseguiu ter um partido na nossa mão, coisa que, no estado de São Paulo, 100%, coisa que o Aliança, em função de terem escolhido, eu acho, na minha opinião, o que tem de pior, se cercou do que tinha de pior ali, o resultado foi isso, lambança pelo Brasil, ridículo. Então, por que eu falo isso com tanta veemência? É para colocar para fora tudo, eu vou dormir sossegado, rindo, vou dormir rindo, eu ponho para fora, e principalmente, para as pessoas saberem, a gente está sendo enganado. E aí